Janja vem a público, neste exato momento, dizer que o Barba vai renunciar para cuidar da sua saúde. Porque, mais uma vez, ele caiu e foi parar no Sírio-Libanês. Outra situação também é que há uma hipótese nessa dita sugestão que a Janja está dizendo que o Barba vai acatar de renunciar. Não tem muito a ver com a saúde dele. Estão dizendo por aí, a própria Globo disse categoricamente e afirmou neste exato momento que o Barba está com os dias contados, porque o processo de impeachment vai ocorrer, porque até mesmo a Forbes disse que o Brasil não aguenta mais 2 anos do Barbudo. Uma outra situação é que o Xandão ele foi expulso de Portugal por uma deputada, tá? Que ela pegou o microfone e começou o pessoal a vaiar ele e ele foi retirado de lá neste exato momento. A Daniela Lima entrou ao vivo, quase que meio que chorando, juntamente com a Mira Leitão, para dar o anúncio que o Barba vai cair, ou vai ser removido, ou ele vai ser empichado. Você vai ver tudo isso e muito mais. Pessoal, vamos dar início aqui sem perda de tempo. Eu só peço humildemente que você deixe o seu like, se inscreva no canal, se você for educado, comente de onde é que você está nos assistindo. Para darmos início aqui, apenas 2 enquetes bem breve, tá? Eu continuo fechado com o capitão. Se você também continua, digita 22. E no seu ponto de vista, quem representa melhor o papel de primeira-dama? Número 1, Michele, ou número 2, Janja Simbora? Segurança do Barba recebeu relatórios da BIM antes do 8/1, rapaz. O caboclo sabia, mas não fez nada. TCE aponta superfaturamento de 7,8 milhões em obra de João Campos, que será julgado pelo seu primo. Ou seja, nada vai acontecer teoricamente, né? Claro. Senado aprova projeto que limita ganho do salário mínimo e muda regras do BPC. Ou seja, a proposta foi de painho, limita o salário mínimo. Coisa boa, hein? Na época do capitão, real é a segunda moeda que mais valoriza em 22. Vamos para 24? Real está entre as moedas do mundo que mais perderam valor em relação ao dólar em 2024. E o comandante da Marinha, que ganhou 1 milhão ao se aposentar. Desse jeito, fica fácil proteger o painho. Vamos para o conteúdo principal, o Barbudo sendo chamado de traidor, olha aí. Chamando todos os Thundercats. Chamando todos os Thundercats. Aqui é Lion. Espada justiceira, me dê uma visão além do alcance. Me mostre onde está cada um desses cachaceiros que não me chamaram pra beber. Chamando todos os Thundercats. O pessoal tá bem chateado, não é mesmo? E olha o que falou esse jornalista aqui do Barba. Olha só, porque foi cortado o BPC, né? Um benefício, né, do pessoal deficiente, olha aí. Ladrões! A banda pobre de uma mãe autista que não tem dinheiro. Elas sobrevivem. Deixam de comer pros filhos. Você sabe o que é ter um filho autista? Desgraçado, desalmado, filho de uma égua. Não, vamos cortar isso, cortar aquilo. Você é ladrão, descarado. R$ 1.000. R$ 1.000 o valor que eles querem cortar. R$ 1.000. Vai fazer isso na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, no Peru, no raio que o parta. Vai fazer lá, canalha. O jornalista tá bem chateado com o Barba. E ele tem muita, mas muita coragem de dizer isso na caroça do Barbudo, não é mesmo? Agora o Flávio, filho do nosso capitão, vai te detalhar a queda do Barba. Seja ele entregando o cargo, tá bom, pela sua saúde, que eu já vou trazer aqui pra você as dias dizendo, ou pelo impeachment. O Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo, né, um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic, a chegar a pontos ali proibitivos de tomada de empréstimos por parte de empreendedores. Então eu fico muito preocupado, porque isso é mais uma grande pancada na possibilidade de geração de emprego, porque se hoje você vai em qualquer banco, você consegue uma taxa de rendimento do seu dinheiro de inflação, e uma inflação mais 7%, mais 8%. Quer dizer, quem é que vai tomar um empréstimo para fazer um empreendimento, para ter uma taxa de retorno de 5% ou 10%, com risco enorme?
Então, a gente percebe ali o país engessado e um completo negacionismo por parte do governo de tomar medidas que, de fato, apontem para um equilíbrio fiscal, uma redução drástica nas despesas. Pelo contrário, ele aumenta, por exemplo, o que está sendo gasto com publicidade para poder tentar manter uma opinião pública um pouquinho manipulada, como se estivesse enxergando pontos positivos nesse governo. Então, a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, é questão de tempo o seu impeachment, até porque Questão de tempo, viu aí, ó. já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula afundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então tá de parabéns a deputada Júlia. Sensacional. Vamos falar um pouco sobre o Barba ter ido ao hospital novamente. Olha aí, ó. Atenção, essa imagem que está chegando é o presidente da República que chega neste momento ao hospital aqui em São Paulo. Essa é a rua Barata Ribeiro. Eles estão, todo o comboio presidencial que vem ali de cima da rua Peixoto Gomide, que é a região central aqui de São Paulo, perto da rua Frei Caneca, perto da rua Augusta, eles estão chegando ao hospital Sírio-Libanês. Por qual motivo? Hoje, quinta-feira, o presidente da República vai ao hospital para fazer novos exames. Estes exames vão pautar a decisão dos médicos. Exatamente, ou seja, isso aqui eu estou trazendo a linha do tempo para vocês, tá? Isso foi na quinta, rapaz. Na quinta-feira. Mas ele foi novamente, ou seja, fez os exames, passou por toda a situação e disseram lá que ele não demorou meia hora lá dentro e já foi supostamente liberado. Aí eu te pergunto uma coisa, tá? Você e eu que somos inteligentes, que você é inteligente assim como eu e até mais, né? Como é que o cara abriu a cabeça 2 vezes e já tá nessa situação, rapaz? Mas vou trazer agora a deputada portuguesa que praticamente, ela elogiou o nosso capitão, Milei, o Nicolas, tá? E praticamente expulsou o Xandão do plenário, olha aí. Dos burocratas de Bruxelas ao bloco central de interesses, ninguém tem o mínimo interesse em tornar a internet mais segura ou livre do ódio. O tal desejo de combater o discurso de ódio é, na verdade, o maior ataque da história à liberdade de consciência e à liberdade de expressão dos nossos cidadãos. E, na verdade, pior, é uma forma de silenciar os adversários políticos. E estes jovens e quem está lá em casa pergunta-se porquê as redes sociais? Porque, de facto, eleição após eleição, os políticos fiéis ao sistema instalado percebem que já não basta comprar nem condicionar os órgãos de comunicação social. É que, de facto, a era digital abriu espaço para que o cidadão comum conheça a realidade como um todo e possa escolher aquilo em que quer acreditar, possa partilhar aquilo que bem entender e, acima de tudo, defender as suas convicções. E sabemos que isto, acima de tudo, abriu espaço a novos líderes. Líderes fora da bolha. Líderes inesperados, mas líderes que são escolhidos pelo povo porque são a voz do povo, porque são do povo. E falo de líderes como André Ventura em Portugal, como Giorgia Meloni em Itália, como Milei na Argentina, como J.D. Vance nos Estados Unidos, Nicolas Ferreira no Brasil. Todos eles estão cancelados e perseguidos nas redes sociais. E isso dói-vos, porque a ditadura do pensamento único é posta em causa cada vez que um novo líder destes emerge. Sensacional, elogiou o Nicolas de uma forma dizendo que ele é líder, rapaz, E o Galípolo, hein, o indicado pelo Barba ao Banco Central, chamou praticamente a Daniela Lima, Miriam Leitoa e todo mundo de mentiroso e explicou o porquê da alta do dólar. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado não representa bem, eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação
é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão, e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de... Rapaz, basicamente chamou todo mundo aí de mentiroso, que falaram que a culpa é dos memes. O dólar tá alto por causa dos memes. Agora, olha o que o Barba falou na frente do Galípolo, de todo mundo. Olha aí. Querida ministra Simone, querido ministro Haddad e querido ministro Rui Costa. Não sei se vocês já se deram conta por que é que eu estou fazendo essa pequena conversa com vocês. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. O mais importante de notar é que é um discurso pronto do Barba, tá? Nenhum Galípolo tá acreditando na cara dele. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Eu acho bem interessante, porque quando começar a apresentar alguns problemas, o Barba não vai poder mais falar do Banco Central, uma vez que ele indicou Galípolo, ao contrário do que acontecia com o Roberto Campos Neto, que todo problema ele falava que era culpa do Roberto, nunca a culpa dele, que está administrando daquela cadeira. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso eu desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil, que você... Nem ele acredita. A cara do Galípolo é muito bom. E a diplomação dos vereadores, cara, de Curitiba, deu meio errado, tá? Essa daqui foi diplomada, olha o que ela colocou. Pri para os gol. Você tá conseguindo ler, né? Mas foi vaiada, rapaz, juntamente com Barba aí. Não deu muito certo dar essa lacradinha. Não deu muito certo. Nós pudemos ver ali, né, que ela tentou chegar, puxar, aquele lance do 8 do 1, mas não deu muito certo. Ainda teve o companheiro vaiado, rapaz. Vou te falar uma coisa, né? Por onde a gente vai, a gente consegue ver esse tipo de coisa, né? Do pessoalzinho aí do amor, né? Passando por essa situação. Agora, olha o que o Nicolas trouxe aqui pra gente. Isso aqui é muito importante, olha aí. Deltan Delagnol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gaia, Ramagem, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja,
Isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF por conta do xerique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se em diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder se defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito bom. Comenta aí, estou com o Nicolas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa certinho me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo ele é aqui, ó. O mundo ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome. Rapaz, fiquei arrepiado agora, rapaz. Para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, não veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que acham não, que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, o padre Frei Gomes, tá? Frei Gomes. Nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Sensacional, rapaz. Eu um dia certamente verei o Nicolas Ferreira sentado naquela cadeira. Certamente. Olha o que disse aqui o Camarote, rapaz. Muito habilidoso. E ele sabe, ele vai tentar ali fazer um convencimento, que até aqui o ministro Fernando Haddad tem tido dificuldade concreta de fazer convencimento do presidente Lula. Tanto que o pacote já sai desidratado, como todo mundo aqui já disse hoje, e que a gente tem alertado há algum tempo, esse pacote sai muito desidratado por causa do presidente Lula. Então ele já chega enfraquecido com efeito fiscal ao Congresso Nacional. E eu vou chegar ao Congresso. Balança que esse filho é teu, Camarote. A grande questão é, o Galípolo ele vai ter a influência real, agora sem esse argumento que tinha o Roberto Campos Neto, pronto, isso não existe mais, acabou. O presidente Lula não vai ter mais esse discurso. Então, agora, o presidente Lula não tem mais o pretexto de atacar o Banco Central. O Banco Central é dele, teoricamente, na cabeça política, né? Não é de ninguém. O Banco Central tem que ser técnico, ele tem mandato, tem autonomia e tem que seguir dessa forma. Mas na cabeça do presidente... O Camarote basicamente dizendo, olha só, agora acabou essa ideia do Barba. Falar que tudo é culpa do Roberto Campos Neto. Afinal, quem está sentando naquela cadeira chama-se Galípolo. E se você sabe, assim como eu, você viu nesse vídeo de hoje, que o Galípolo é o indicado
do Barba. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado você que chegou até aqui. Você que assistiu o vídeo todo, digita 22. Fui.